dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje é a edição do Oscar, o vídeo que mais me dá trabalho o ano inteiro. O vídeo que nós vamos falar sobre os 10 indicados a melhor filme no Oscar de 2025. E como você já deve ter percebido pelo título, esse é um resumo para você fingir que assistiu. Então a gente vai contar sobre o filme inteiro, vai ter spoiler, por isso eu vou colocar os capítulos aqui embaixo de cada filme, porque tiver algum filme que você não quer saber o final ainda, porque metade desses filmes nem chegaram no Brasil direito, então se você quiser pular, você pode pular. E além da gente conversar sobre os 10 indicados, nós também temos os Oscarismos. Mas o que são Oscarismos? São características que os filmes que ganham o Oscar têm em comum. E quais são essas categorias? Primeiro, aconteceu em Hollywood. O que é isso? É quando o filme ele fala sobre o passado do cinema, o futuro do cinema, o que aconteceu no cinema, a história de um ator famoso, como os filmes funcionavam no passado, sobre algum produtor de cinema, uma biografia de um diretor, porque como esse é um prêmio dado pela Academia de Cinema Americano, votado pelos profissionais do cinema dos Estados Unidos, para premiar a sua maioria filmes feitos nos Estados Unidos, é claro que eles vão favorecer filmes que aumentem a sua própria vaidade. Segunda categoria, judaísmo e holocausto, Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque Hollywood foi fundada sobretudo por imigrantes judeus. A grande liderança, os fundadores eram todos judeus. Então, a academia tem um carinho maior por coisas que aconteceram nesse período. Até porque boa parte das pessoas que são imigrantes migraram na Segunda Guerra Mundial. Então, muitos filmes que têm alguma parte da Segunda Guerra, ou como foi todo aquilo, têm a tendência de ganhar o Oscar. Terceira categoria, Me Desculpa por Ser Branco. O que é a categoria Me Desculpa por Ser Branco? É a categoria de nós, enquanto homens brancos, estamos fazendo um filme para pedir desculpa pelo que a gente fez de errado. A gente sabe que é errado e por isso a gente fez o filme para pedir desculpas. É tipo o ano passado que ganhou Oppenheimer. Oppenheimer é um desculpa por ser branco. Olha, a gente fez a bomba atômica. Putz, desculpa. A gente sabia que era uma arma de destruição mortal, mas na hora que destruiu mortalmente a gente ficou mal. Desculpa por ser branco. Próxima categoria, transformação física. O ator que fez o filme engordou, emagreceu, teve que usar uma roupa de gordo, teve que ficar sem maquiagem, que é um absurdo para mulher, teve que demonstrar ser mais velha enquanto mais velha, teve que colocar um implante estranho no nariz, teve que ficar comendo bolacha, água e sal e café por toda a duração do filme, tem que engordar 20 quilos e emagrecer no mesmo filme. Normalmente, quando o ator cria algum dano permanente à vida dele, ele ganha uma indicaçãozinha ao Oscar e o filme tem mais chances de ganhar como o melhor filme do Oscar. Próxima categoria, baseado em fatos reais, que é uma maneira de a academia falar, meu Deus, como a gente se importa com os problemas atuais. Olha que triste isso que aconteceu no passado. Vamos rever a vida. Biografia, cinebiografia, adoram baseado em fatos reais. Próxima categoria, final aberto. Quer dizer o quê? Que acaba o filme e você fica, hã? O que aconteceu? Esse é o fim mesmo? Tem continuação? Eu não entendi. O que tá acontecendo? Daí você tem que procurar alguém para ver se outra pessoa entendeu o final, daí você tem que ver a review para entender se esse é o final mesmo. E daí às vezes você descobre que o diretor só tá falando, eu queria que fosse assim, cada um tem a sua interpretação. Final aberto, adoram final aberto. Próxima categoria, cigarro. Eu não sei porquê. A maioria dos vencedores, alguém tá fumando. E por último, se o filme tiver mais de 2 horas, já vou dando um preview, todos os 10 indicados desse ano têm mais de 2 horas. No final de cada review, eu vou colocar os oscarismos de cada filme, para não ficar repetitivo, e quem tiver mais oscarismos vai ser a minha indicação a melhor filme do Oscar. Veremos, ano passado eu ganhei com Oppenheimer, esse ano a gente vai ver. A Nora é talvez a versão mais realista do filme Uma Linda Mulher. Conta a história da Nora, ou Annie. Ela é stripper / prostituta, e ela trabalha numa boate de striptease, e lá ela conhece um menino. O menino se chama Vânia, ele é um russo. E como a avó dela é russa, ela, quando tem esses clientes russos, ela vai atender os russos porque ela entende um pouco de russo e ela fala malemar o russo e o Vânia fala malemar o inglês, os dois meio que se encaixam nisso. Eles têm uma noite super divertida, ele chama ela pra ir na casa dele, eles se pegam mais uma vez e o Vânia, momento Uma Linda Mulher, fala: eu vou ficar aqui até o final dessa semana. Você não quer ser minha essa semana? Só essa semana? Fala o teu preço, ela fala o preço, ele chega a uma negociação e fechou. A diferença entre o Vânia e o Richard Gere, de Uma Linda Mulher, é que o Vânia é golpe. Golpe. Você vê que o piá não
presta, o piá não tem noção da vida. Passa o dia inteiro jogando videogame, festando e usando droga, usando vape. Eles usam muito vape, muito vape. Gente do céu, como gostam de um vape. Então, ela passa a semana vivendo o conto da Cinderela da geração Z, que ela passa a semana inteira gastando dinheiro, festando, bebendo, usando droga, usando vape e jogando videogame. Ela tá vendo a vida dela, a alegria da vida dela. Essa é a última semana do Vanya nos Estados Unidos, porque depois ele tem que ir pra Rússia. Por quê? Porque o pai dele é um oligarca russo, que deve estar metido em um monte de coisa legal, e ele fez 21 anos, então ele tem que ir pra Rússia pra assumir os negócios da família. Então, ele tá aproveitando loucamente, eles vão pra Las Vegas, na última noite ele fala para ela: ia ser legal se eu ficasse, né? Ela falou: ia ser legal. Vamos casar então, se eu casar, eu consigo green card por causa de você e eu posso ficar nos Estados Unidos. E ela, que sinceramente se apaixonou pelo Vanya e pela ideia de ter um relacionamento com alguém que cuida tão bem dela, topa. Eles se casam em Las Vegas, ela vai morar com ele, ela larga a casa que ela morava com uma colega de quarto e vai viver essa vida de agora rica, maravilhosa. Ela ganha um anel lindo de noivado, ela ganha casaco de pele, ela tá toda faceira. Até que os pais do Vanya descobrem que ele casou com uma americana. E o maior medo é que daí ela vai herdar todo o dinheiro da família, né? Ainda mais uma pessoa fora da Rússia. Sacrilégio. Eles têm meio que um responsável legal, um padrinho dele que mora nos Estados Unidos com ele, que vai primeiro tentar resolver isso. Vanya, como piada e bosta que ele é, imediatamente desaparece. Ele só sai correndo e deixa ela lá, na mansão. Ela é muito boa atriz, a atriz que faz a Nora, né? Que ela gosta de ser chamada de Anne. Porque tem uma cena no meio do filme que é quando o Vanya sai correndo e tem dois seguranças tentando prender ela dentro de casa. E eles não conseguem, porque eles tentam não machucar ela, porque ela não é culpada. E ela fica enlouquecida. São tipo 10 minutos de cena muito boa, que é ela tentando se livrar dos seguranças do padrinho do Vanya. E daí entra o primeiro segurança, tenta segurar ela, não dá certo, ele vai amarrar ela. O segundo segurança fala: o que você tá fazendo? Ela é uma menina, você tá louco? E daí ele se ilude, e daí ela dá um olé nesse que quebra o nariz do segundo, e daí vem o padrinho e fala: não, gente, não pode tratar mal ela, e acontece de novo. Até o momento que ele explica pra ela, fala: olha, o Vanya é um piada de bosta. Essa casa aqui gigantesca não é a casa do Vanya, é a casa dos pais do Vanya. Você tá dormindo no quarto de casal dos pais do Vanya. O quarto dele fica lá embaixo, aonde tem o quê? Foguetes, posters da NASA. Porque ele é uma criança. E ela não escuta nada que ele tá falando e no final fala: olha, esse casamento não tem como acontecer. A gente vai anular esse casamento, a gente vai achar o Vanya. Eu vou te dar o dinheiro que você receberia se você, caso, fizesse um casamento de green card, que é $10 mil. Beleza? Daí eu te solto, ninguém se machuca, ela aceita. E eles passam metade do filme procurando o Vanya. A dinâmica entre os dois seguranças, o padrinho e a Anora, ela salva o filme. Os quatro juntos, eles são incríveis. Até o momento que eles acham o Vanya na boate que a Nora trabalhava, tendo uma dança sensual com a inimiga mortal da Nora na boate, dá uma pancadaria, dá uma briga. Eles pegam o Vanya, os pais do Vanya chegam e a Nora, até esse momento, acha que o casamento deles é sincero, verdadeiro e único e que o Vanya só fugiu de medo, mas que vai ficar tudo bem. A gente vai ser feliz juntos, ele é meu marido. Quando os pais do Vanya chegam, ele tá de cabeça baixada, ele não fala nada, ele não reclama, ele só obedece. E a Vanya falando: você é meu marido, você não vai fazer nada, a gente vai se divorciar. Ele fala: claro que a gente vai se divorciar, você tá maluca? Porque pra ela era a chance da vida dela de mudar de vida, de encontrar alguém que ame ela, alguém legal, alguém bonito. Bonito, ele é jovenzinho, né? Mas é bonito. Pra ela ter uma vida nova, diferente. Então era tudo muito bom. Então ela acreditou nesse casamento até o último segundo que podia. Ela se apresentou pros pais do Vanya, falando em russo, e eles zoaram com o russo dela, falando que o russo dela é muito mal falado. E o Vanya não ergue a cabeça mais o resto do filme, porque ele é um piá de bosta. Eles tentam anular um casamento na primeira cidade que eles estão, mas o casamento foi feito em Nevada, então vai todo mundo de jatinho pra Nevada, e eles conseguem anular o casamento. E a gente vê a dinâmica familiar, assim, porque o Vanya vira um piá de 15 anos perto dos pais, a mãe é extremamente linha dura, e o pai só tá lá pra causar o caos, né? Nossa Senhora. Eles têm uma discussão, a mãe do Vanya chama ela de prostituta imunda, e daí ela responde falando: seu filho te odeia tanto que ele escolheu casar com uma prostituta imunda só pra te irritar. E o pai do Vanya começa a rir. Eles explicam que ela vai poder ficar só uma última noite lá na casa top, e que esse segurança, que é o segurança que mais tentou fazer amizade com ela, vai passar a última noite com ela e depois vai deixar ela em casa. Eles passam uma noite até que engraçada, juntos. Ela tá brava, ela tá briguenta, ela é muito briguenta, ela é muito no defensivo. E ele deixa ela em casa, e ela não sabe o que fazer, e daí eu acho que a linguagem do amor dela é atos de putaria.
porque ela sobe em cima do segurança pra agradecer ele, mas daí ele tenta beijar ela não quer beijar ele, daí ela abraça ele, começa a chorar e ele abraça ela como se ela fosse tipo uma criança. E o filme acaba. Então é o que aconteceria se um piada e bosta casasse com uma prostituta e colocasse em risco toda a oligarquia russa da família dele em risco. Mas é um filme bem legal, eu achei ele bem interessante, eu gostei bastante de ter assistido ele. E se você gosta dessa temática, eu recomendo também que você assista. Wicked é sobre racismo. Espero ter... Obrigada. Enfim, brincadeira. O Oscar até caiu de desgosto com o meu review. Mas o Wicked, ele é uma adaptação do livro Wicked, que é uma fanfic do Mágico de Oz. E ele é um grande exercício de criatividade, porque o primeiro exercício é uma pessoa ter lido o Mágico de Oz e ter feito o livro de Wicked, que não tem nada a ver com musical, tá? Eu tenho um cara chamado Dominic Noble. Ele é muito legal e ele faz comparativos entre a adaptação do filme e o livro. E o livro, ele é treta, é loucura, é violência, é bagunça, é falcatrua, é guerra, é briga, é final infeliz, é todo mundo ferrado, sofrimento. E alguém leu esse livro e falou, isso daí dá um musical. O que pra mim é tipo, isso é criatividade. Porque assim, os nomes de todos os personagens de Wicked são os nomes menos musicais da história. Não tem um nome que dê pra colocar numa música sem sofrimento. Galinda. Colocar Galinda numa música, gente. O nome do cara é Bock. Elphaba. O que rima com Elphaba, gente? Puta nome difícil. Os Munchkins. Não tem um nome que salva pra colocar na musiquinha. E o cara viu um musical. Inclusive, toda uma treta, porque, pelo que parece, o cara que fez a fanfic do Mágico de Oz não leu o livro, ele só assistiu o filme. Porque existem itens que só existem no filme e não tem no livro. Tipo, a Elphaba só é verde no filme, ela não é verde no livro. No livro, ela aparece por 2 páginas. Foi no filme que eles transformaram ela em vilã. Então, pelo que parece, existiu o livro, ele virou um filme. Alguém assistiu o filme, fez uma fanfic completamente distorcida da história original, que era tipo uma história infantil, e uma terceira alma abençoada falou, isso daí dá um musical, fez o musical, ficou um dos maiores sucessos da história da Broadway, e agora nós temos a parte 1 do filme. O filme é um musical tradicional raiz, Old Hollywood, assim. Então, se você não gosta de musical, você não vai gostar de Wicked, porque eles cantam por um cacete, hein? E é umas músicas compridas. Eu adorei. Mas a história é basicamente o quê? Nós temos a Elphaba, que nasceu verde. E eu não sei por que em um mundo onde os animais falam, as pessoas são de outra cor, tem espécies diferentes. Ela foi criada por uma ursa. Por que ela ser verde é tão mal? Mas tá. Ela nasceu verde porque a mãe dela teve um relacionamento extraconjugal com um homem que deu absinto pra ela. E por isso a criança nasceu verde. O pai ficou tão traumatizado que a criança nasceu verde que ele deu suco, leite, sumo, vitamina da flor de leite para a criança nascer branca. A criança nasceu branca, mas isso fez a mãe ficar mal e a filha nascer com uma deficiência física. A filha nasceu sem poder mover as pernas. E a Elphaba foi criada como a super excluída da família, só que ela é bruxona. Ela tem poderes mágicos que ela só aparecem quando ela fica brava, beleza? Elphaba. A irmã dela vai para a universidade, que se chama X. Universidade X. E a Elphaba só vai para levar ela lá. Só que, chegando lá, eles acabam zoando com a irmã dela, ela tem um senso de proteção muito grande com a irmã, e ela acaba ficando brava e acontece todo um feitiço. Quem vê isso? A professora de magia da escola, que fala, vem estudar aqui, a gente dá um jeito com teu pai. O pai dela é governador de Munchkinland, o pai dela é político. E em contraponto, nós temos a Galinda. Galinda é avoada, mimada e egocêntrica. Ela é muito bem feita pelas atrizes que fizeram ela no decorrer na peça e agora pela Ariana Grande, porque você não consegue odiar ela mesmo ela fazendo coisas muito odiáveis. A Galinda, ela quer ser bruxa também, mas só que ela não tem a magia como a Elphaba tem. Então a professora de magia ignora a Galinda e quer a Elphaba pra ela. Acidentalmente, as duas ficam no mesmo quarto e as duas se odeiam. Tem uma música inteira falando sobre como elas se odeiam. A Elphaba é excluída, ela sofre preconceito porque ela é verde. Mesmo o professor dela sendo uma cabra. Não faz sentido. Mas ela vai crescendo em magia e sem amigos. O Bock é apaixonado pela Galinda. Ele é um Munchkin. Galinda quer se livrar dele e manda ele sair com a irmã da Elphaba. A irmã da Elphaba fica tão agradecida que ela conta para Elphaba. Elphaba pede, por favor, para a professora de magia colocar ela nas aulas também. Galinda não sabe disso e dá um chapéu preto horroroso para ela usar na festa que... Meu Deus, é muita gente para explicar isso rápido, gente. Tem o Fiero. O Fiero é o galã. Fiero, como é que põe Fiero na música? Fiero é o galã, ele é todo malandrão e a Galinda quer ele.
colocar umas fotos aqui. Vão todos pra festa que o Fiero fez. Eufaba achando que a Galinda, na verdade, é boa, porque ela ajudou a irmã dela a conseguir um rapazinho e deu um chapéu pra ela, ela vai achando que vai ser legal, mas ela é zoada. Mas ela começa a dançar sozinha porque ela tem o poder e porque ela sabe quem ela é. E daí, as duas dançam juntas e elas ficam amigas a partir disso. E daí tem mais toda uma sequência de várias coisas acontecendo enquanto elas são amigas. Fora isso, tem o contexto político. Qual é? Os animais são vistos como os grandes inimigos. Existe uma frente de extrema anti-animalística que não quer que os animais tenham plenos poderes. Animais são feitos para ser vistos e não ouvidos. Então tá tendo todo um motim para que os animais não tenham mais poder, que está acontecendo por fora também. Mas isso vai ser evoluído mais no segundo filme. Elfaba é chamada para conhecer o Mágico de Oz. Ela vai. Quem vai junto? Galinda, que agora se chama Glinda. Por quê? Porque ela quer ir junto. Daí eles chegam na cidade de Esmeraldas. É linda a cidade. Vão conhecer o Mágico de Oz. Mágico de Oz é falcatrua. Falcatrua. Tal como na história original, Falcatrua. Ele precisa da Elfaba para abrir o livro mágico. Como que é o nome do livro mágico? E antes de eles da Elfaba ser chamada para ir conhecer o mágico, antes de tudo isso, o Fiero e a Elfaba têm um momento de salvação de animais em cativeiro e ela meio que gosta dele, ele meio que gosta dela, mas eles não se falam porque ele tem uma namorada. E ela tem certeza que ele quer a namorada, porque a namorada é a Galinda, que agora se chama Glinda, porque a cabra que era professora deles na universidade, eu espero que vocês estejam me acompanhando, foi presa. E daí agora ela se chama de Glinda em formato de protesto. Voltando lá. Chegando lá, elas descobrem que o Mágico de Oz é falcatrua, mas que Elfaba é poderosa. Ela consegue ler o livro mágico chamado Glimmery. E ela faz com que os macacos ganhem asas. Todo mundo vai atrás da Elfaba porque eles falam que ela agora é uma bruxa má. Mas na verdade não. Na verdade é uma bruxa boa que tá tentando defender todo mundo e ajudar todo mundo, mas ninguém escuta ela. Ela foge. Ela se despede da Glinda com uma ótima música bem longa e acaba com ela fugindo em direção ao nada, falando que agora ela tá definindo a gravidade. Brincadeira. Ela tá desafiando a gravidade. Mas basicamente é isso. É sobre opressão, racismo contra as pessoas verdes e políticos falcatrua fazendo falcatruagem. Eu gostei bastante. Se você gosta de musical, você também vai gostar bastante. Se você não gosta de musical, vão ser 2 horas e 40 de tortura. Brutalista, de todos os filmes que eu assisti, esse é o único que eu saí com raiva de ter visto esse filme. Em resumo, esse filme são 3 horas e 40 de um homem construindo um prédio. Constrói um prédio. E, incrivelmente, ele tem muitos paralelos com um filme lançado que é horrível, que se chama Megalópolis, que foi do Coppola. Os dois são projetos autorais dos seus diretores, que eles se colocam no lugar de um arquiteto que quer mostrar a arte para o mundo, mas é reprimido pelos líderes que têm o dinheiro, pelos patronos. É basicamente a mesma história, só que uma é treva horrorosa, que é Megalópolis, e o Brutalista, ele é infinito e ele é longo. E eu gostaria de ter mais amor por esse filme, mas eu não tenho, porque parece que eu vivi dias vendo esse filme e ele não acabava. E nada acontecia. Mas eu tenho certeza que esse filme vai ser o que vai ganhar o Oscar. Por quê? Primeiro porque ele tem o maior número de oscarismos, né? Mas é a história de um arquiteto famoso do movimento brutalista, fugitivo do Holocausto, que veio para os Estados Unidos para tentar crescer na vida. Ele chega aqui, a primeira coisa que ele vai encontrar é uma moça da vida. Esse arquiteto ele tem 3 traços de personalidade. Ele é putanheiro, ele é viciado em heroína e ele fuma mais cigarro que é possível um humano fumar cigarro. O cigarro dele fuma um cigarro também. Ele chega nos Estados Unidos para morar com um primo. Esse primo tá super com ele, super apoiando. Mas a esposa dele, que é americana católica, não. Esse primo, ele quer fugir das raízes judaicas dele. Enquanto o brutalista, não. Ele quer manter as raízes. E eles conseguem um trabalho muito bom numa casa muito rica de um homem milionário. O brutalista, que ele tem um passado de sucesso, ele faz um preço alto, porque ele é acostumado a ser renomado na Hungria, que era onde ele morava. O cara rico aceita, a biblioteca fica linda, só que eles quebram uma parte da construção, que é uma meia lua de vidro. Essa biblioteca é presente para um cara rico. A biblioteca fica lindíssima. É presente para um cara rico que chega antes, fica bravo porque eles chamam um amigo do brutalista, que é negro, Gordon, para trabalhar. E ele fala, como assim tem um homem negro na minha frente da minha casa? O que fizeram com a minha biblioteca? E grita com todo mundo e ele sai sem ganhar dinheiro nenhum porque eles quebraram parte da reforma e deu B.O. O primo, que antes era melhor amigo, irmão de fé, camarada, vem aqui dançar com a minha esposa, fala que a culpa é toda dele e que ele tem que mais ir embora dessa casa porque ele, além de tudo, deu em cima da mulher dele, o que é mentira. Ele deu em cima de muita mulher, mas não da mulher do primo. A mulher do primo queria se livrar dele. Ele vai morar numa igreja com o Gordon e o filho dele e ele trabalha de peão de obra por um tempo.
por período. Muitos tempos passam, quem aparece? O cara rico. Esse cara rico, ele é um grande vilão da Disney. Ele é muito pior. Ele parece ser alguém muito dadivoso, alguém das artes, alguém do bem. E ele explica que ele ficou mal aquele dia porque a mãe dele estava morrendo. E assim, ele gosta muito de aparentar ser uma coisa que não é. Então, uma revista foi entrevistar ele e a revista ficou apaixonada pela biblioteca, chamando ele de ícone modernista. Então, o vilão fala: toma aqui o pagamento, toma aqui os trabalhos que você fez no passado na Hungria, na Alemanha, em outros lugares. E ele fala assim: por que você não vem jantar comigo? Chegando lá, ele tem uma puta festa para receber o Brutalista. Detalhe importante: o Brutalista tem uma esposa e uma sobrinha que ainda estão presas lá, acho que na Hungria, acho. E elas não conseguem vir para cá por vários problemas. Nessa grande reunião, eles conhecem um advogado judeu que vai ajudar a família dele a voltar. Demora 5 anos para eles conseguirem trazer a família dele. E o grande cara rico decide que ele quer fazer um prédio em homenagem à mãe falecida dele. O que é esse prédio? É o matão, assim. Vai ser um centro cultural, vai ser um SESI, um Senai, assim. Vai ter cancha, vai ter biblioteca, vai ter igreja, vai ter um monte de coisa para ajudar a comunidade no nome da falecida mãezinha dele. Ele quer que o projeto seja feito pelo Brutalista. Brutalista aceita e começa a construção. A construção, ela é uma construção e ela dura para sempre. Ela é infinita. Sobretudo que o Brutalista quer fazer um negócio estranho, o que é contraditório porque ele pede tipo uma quadra de vôlei, uma biblioteca, vai ter que ter uma igreja e ele entrega um grande pedaço de concreto. Tudo meio junto assim, mas todo mundo aprova, a prefeitura aprova para dar subsídios. O que acontece? Um dos carregamentos de concreto, pedra, desencarrega, 2 pessoas morrem. E o cara rico tá com medo do que vão falar dele, demite todo mundo, acaba a construção. Mas ele fica triste e abandonado. A mulher dele voltou e ela tá usando cadeira de rodas porque ela tem osteoporose. A sobrinha também veio, mas ela tá traumatizada e não consegue falar. Ele tá pobre de novo, agora ele é desenhista numa empresa de arquitetura. Ele é chamado para recomeçar o projeto. Iniciando com eles indo para a Itália para comprar o mármore que vai ser usado no altar da capela do centro do povo. Gente, esse filme me cansa. Lá ele conhece um amigo do Brutalista, que é o cara do mármore, é o contato do mármore, daí tem uma festa. Brutalista, que é viciado em heroína, enche o cu de cachaça, enche o braço de heroína e é encontrado em algum... Tipo, é uma balada no meio do mármore, assim, também não sei que lugar é esse. E daí, o que acontece? Esse momento tava tipo, esse homem não constrói esse prédio logo. Daí tem esse momento que você fala, eita porra, o que tá acontecendo? Por quê? Porque o cara rico olha pra ele e fala, nossa, você é um lixo, você é nada, você não sabe o que você tá fazendo, você tá se perdendo, você tem um talento, mas você não quer trabalhar, você é quase um prostituto. Daí ele faz o quê? Ele abaixa a calça do Brutalista e ele estupra o Brutalista. Do nada. Aí depois, lendo pela frente, eu entendi que como esse filme retrata, de uma maneira subjetiva, a história do diretor enquanto criativo, criador, artista, em relação às pessoas que mantêm os produtores, os patrocinadores, e ele está literalmente dizendo que a pessoa com dinheiro violenta o espírito do artista. Só que ele fez isso de maneira literal. Depois desse ato, ele nunca mais volta a ser o mesmo, ele fica violento com a família, ele não consegue mais trabalhar direito, ele demite o Gordon, que é o melhor amigo dele. E enquanto ele tá construindo aquele desgraçado aquele prédio com 200 mil quilos de concreto, o cara rico tá chamando outras pessoas para fazer auditorias para saber se ele não tá gastando dinheiro demais. O que deixa ele bravíssimo e dele é o quê? Demitido pela 3ª vez para aquele bendito prédio ser construído. Naquela noite, a esposa dele, ela tem osteoporose, ela sente muita dor. E daí ele não tá achando remédio para tirar a dor da esposa dele que tá gritando desesperada. E aí resolve dar um pouquinho de heroína para ela e os dois têm uma noite ótima. Os dois se encontram em carne muitas vezes e ele revela segredos para ela, inclusive o segredo de que ele foi estuprado. E é por isso que ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ela tem uma overdose de heroína e ele fica com ela no hospital super arrependido e ela fala: essa casa... inclusive a mulher dele é profetiza. Quando ela chegou aqui, ela falou: eu tive visões de quando você estava aqui, eu sei que você pegou um monte de prostituta, que não é mentira. Eu estava vendo tudo e eu te perdoo. Ela fala para ele: aqui é a cidade do pecado, a gente precisa voltar para Jerusalém, onde a gente pode ter a nossa fé renovada. E ela fala: aonde você for, eu vou, meu amor, porque ele não aguenta mais também essa vida de sofrimento. 20 anos nos Estados Unidos para construir um prédio gigante que nunca termina. Antes de ir, a esposa dele, que eu falei que ele é doido, ela vai na casa do rico, tá tendo um jantar de pessoas brancas e ricas, e ela fala na frente de todo mundo que ele é um
estuprador. Fala, você é isso, você fez isso com meu marido. E ele tenta falar com o cara, não, porque cachorro doente morde a mão que alimenta ele. E seu marido é um homem doente. E o filho dele, que não presta pra nada, bate na mulher do brutalista, que é deficiente. E quando eles jogam pra trás, o cara desapareceu. Ele saiu correndo e ele meio que se matou no prédio gigante dele. Porque ele é um covarde. Que ele também quer dizer isso no filme, que os patrões são covardes. Daí corta o filme para muitos anos no futuro. Muitos anos, está tendo a primeira Bienal de Arquitetura. E Laszlo, o nome do brutalista é Laszlo, agora eu lembrei. O Laszlo está bem debilitado, ele está sendo homenageado pelas grandes obras arquitetônicas que ele fez. E quem está fazendo o discurso é a filha da sobrinha dele. E daí a gente descobre que aquele prédio enorme foi terminado e que ele fez o centro comunitário / biblioteca / tudo baseado nos corredores do campo de concentração que ele sobreviveu. E eu achei muito legal. Falei, cara, que legal, né? Você fazer, que artístico. Até o momento que eu lembrei que pediram para ele fazer um centro comunitário com quadra esportiva, biblioteca, igreja. Ele fez uma masmorra escura, uns corredor perdido para lugar nenhum. Gente, imagina, você contrata o arquiteto para fazer uma creche e ele faz um cemitério, um mausoléu. Faz sentido. Faz sentido. Mas ao final, a sobrinha neta dele olha para a câmera e fala: não se enganem quando falarem para você que o objetivo é a jornada. Não, o objetivo é a chegada. E o filme acaba. Se você gosta de cinema, você vai adorar esse filme de várias horas. Todas as reviews que eu vi falaram aquilo que é um dos motivos que eu tenho certeza que o brutalista vai ganhar. Eu tô confiante. Se eu perder também, eu não vou perder nada, então eu posso ter confiança. Todos começam com esse filme que é uma celebração ao cinema clássico. Celebração ao cinema é o quê? Aconteceu em Hollywood, punhetagem hollywoodiana. E esse filme é gravado num formato chamado VistaVision, que é um formato popularizado pela Paramount há 200 mil anos atrás. Ninguém mais usa esse formato, mas ele quis usar esse formato para poder mostrar os prédios. O filme também é gravado em filme, não em digital, como todo mundo tem feito. O filme também fala sobre a jornada do artista em relação a se sentir emasculado em relação às pessoas que têm dinheiro. Sabe, é muito pontinho, fora o cigarro, fora ter mais de 2 horas de duração, ter mais de 2 horas de duração, e fora ser sobre o Holocausto. Esse filme foi feito, que eles chamam de Oscar bait, né? Que é um filme feito para ganhar Oscar. Ele foi feito para isso. Mas só que ele conseguiu fazer, porque tá todo mundo incrivelmente apaixonado por esse filme. Eu peguei ranço, porque ele é infinito, e é um cara construindo um prédio. Mas, se você gosta de uma grande homenagem ao cinema... Ainda estou aqui, é o nosso filme brasileiro, que está concorrendo a melhor filme, melhor atriz e melhor filme estrangeiro, que eu acho que vai ganhar o melhor filme estrangeiro. Eu tô com fé, graças a todo o B.O. que deu com a bendita da Emília Pérez. Mas ele é um filme que eu evitei o máximo para ver, porque eu sabia que eu ia ficar desgraçado da cabeça. E eu fiquei desgraçado da cabeça. O filme começa se passando na década de 70, onde o Brasil está vivendo sobre a ditadura militar e a gente conhece a família do Rubens Paiva. A gente conhece a esposa dele, que é a Eunice, ela é dona de casa, eles têm 5 filhos e eles têm uma vida bem estável. Eles moram perto do mar, no Rio de Janeiro. Ele tem uma empresa de engenharia civil. Ele era deputado, mas ele foi saído pela ditadura militar e ficou exilado na França por 2 anos. Quando ele voltou, ele falou que não ia se meter mais em política. E a primeira metade do filme, a gente sente o amor familiar. Parece uma família de verdade. Eles funcionam como família. A maneira como é gravado parece que é tipo um almoço de domingo e você é uma das pessoas sentadas no almoço. Do jeito que a câmera grava. Mostra eles sambando, eles dançando juntos, eles brincando na praia, eles jogando futebol. A dinâmica do casal é muito bonita também. E tá indo tudo certinho, só que a ditadura começa a fechar mais. Começa a fechar os círculos. Começam a falar que todo mundo é comunista. E nesse momento eles mandam a filha deles mais velha pra Londres, pra ficar com um amigo deles que também tá exilado lá. E o que acontece? Do nada, um dia aparecem 2 caras e olham pro Rubens Paiva e falam: você tem que ir depor. Ele fala: tá bom. Ele coloca um terno e ele vai depor. E ele nunca mais volta. No outro dia, a Eunice e a filha mais nova delas também são convidadas a depor, só que o convite a depor deles é colocar uma mordaça na cabeça e te mandar para um lugar aleatório. Lá você não come direito, você não bebe, você só sofre, você não sabe onde você tá, você não sabe que oração, você não sabe que dia é. E a Eunice ficou 12 dias presa lá dentro.
sofrendo, e todo dia vinha alguém falar: você conhece essas pessoas? Algum deles é comunista? Qual que é a relação do seu marido com o movimento comunista? Até o momento que ela é solta. Ela é solta, encontra os filhos estão desesperados, e eu não sei como deve ser você ficar 12 dias encarcerada sem saber o que está acontecendo, sem saber se uma das filhas dela foi solta. Chegou em casa, ela tem que ser forte para os filhos dela. Então ela tá completamente destruída, mas ela tem que ser forte. E daí, a partir desse momento, é uma caçada entre a Eunice e os amigos para tentar encontrar o marido dela. E a polícia fala que não viu, não sabe onde ele foi, nunca esteve perto dele. Então, é como se ele tivesse realmente desaparecido, é como se a vida daquela família tivesse parado. Em um momento específico, eles descobrem que Rubens Paiva morreu, ele foi torturado até a morte. E ele foi enterrado numa cova e depois o corpo dele foi espalhado no mar. Então, ela sabia disso. Ela não podia contar isso para os filhos. E daí que vem a grandíssima atuação da Fernanda Torres. Porque uma coisa é você ficar triste, outra coisa é você ficar feliz. Mas ela teve que amontoar um monte de sentimentos juntos no olhar, sem falar nada. Ela é uma viúva enlutada que sofreu trauma de ter sido encarcerada na ditadura militar, mas que ela precisa ser forte pelos filhos. E ao mesmo tempo que ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa planejar como é que vai ser a vida dela a partir de agora. Isso tudo mantendo a compostura, sem poder sentar no chão e chorar, sem poder largar a mão. Ela tem que ser forte por todo mundo. E ela é muito sensacional, porque você vê níveis e níveis de sofrimento no olhar dela. Você vê que ela tá triste, você vê que ela tá destruída, mas ela não abaixa a cabeça. E o que ela faz? Eles são do Rio de Janeiro e eles compraram um terreno para fazer uma casa enorme, super bonita. Ela vende esse terreno para pegar o dinheiro. Ela aluga a casa do Rio de Janeiro, pega os 5 filhos dela, leva para São Paulo, que é onde a família dela tá. Ela entra na faculdade de Direito com 48 anos, ela se forma em Direito, vira uma ativista das causas indígenas e 25 anos depois da ditadura, ela consegue emitir a certidão de óbito do marido dela. E essa certidão de óbito, ela não é só uma certidão de óbito, ela é a prova de que a ditadura aconteceu e que pessoas foram mortas por causa disso. O filme acaba com a mãe da Fernanda Torres interpretando ela, no final da vida, com Alzheimer, com toda a família reunida. E enquanto passa na TV contando sobre todas as mortes e toda a tragédia que a ditadura militar causou. É um filme desgraçado, viu? Você sai, puta que pariu a vida. Você sai tipo, porra, tomar no... e o Rubens Paiva, ele foi preso porque todos que foram exilados na ditadura militar, eles ajudavam no que podiam. E o que Rubens Paiva fazia? Ele recebia cartas das pessoas exiladas e entregava para os seus familiares. Então ela só descobre isso no final. E o filme acaba com uma última foto da família reunida. E é um filme que você fica bem desgraçado da cabeça. Eu saí meio desiludida da existência humana quando eu terminei de ver esse filme. Mas ele é incrível. Ele é muito bem gravado. Ele é muito bem editado. A fotografia dele é maravilhosa. A gravação também conta uma história, sabe? Foda. Conclave. Uma coisa boa de fazer esses vídeos do Oscar é que são filmes que eu nunca ia passar pela minha cabeça assistir. E acaba virando um dos meus filmes preferidos, assim. O ano passado foi Pobres Criaturas e esse ano é Conclave. Gente, o beiço que eu tava de ver esse filme, eu tava tipo, eu não quero ver o filme do padre. Ele vai virar papa, parece tão chato. E eu vi a contragostíssima, assim, tanto que eu enrolei 2 semanas pra ver esse filme, porque eu não queria ver o filme do padre. E esse filme é sensacional. Primeiro que o filme é lindo. Lindo! Gente, ele vai ganhar algum prêmio técnico. Não é possível que não ganhe algum prêmio técnico, porque ele é muito bem editado. As cenas parecem que vieram diretamente de uma pintura renascentista. Fantástico. E segundo, que o filme responde a pergunta que todos nós temos na nossa cabeça. Como seria um filme de high school adolescente se ele se passasse no Vaticano com padres? A mais popular, que é a eleita rainha do baile, seria o Papa. Gente, Conclave é muito bom. Por quê? Porque é um filme de uma história que é pra ser chata pra cacete. É um monte de padre votando pra quem ser o Papa. E eu comecei vendo o filme, tipo... No final, eu comecei assistindo do lado da minha tela, assim, no final eu parei tudo, porque eu tava vendo a contagem dos votos, eu tava tipo... Quem vai ser o Papa? Gente, a história do Conclave, ela é maravilhosa. Mas eu não vou conseguir contar pra vocês, porque são vários homens brancos, calvos, com a mesma roupa, com nomes parecidos, e eles fazem muitas coisas. Mas eu vou tentar dar uma resumida. Papa morre, tem 2 linhas
principais dentro do Vaticano, uma linha mais progressista e uma linha mais tradicional. Os progressistas querem que o líder tradicional não vença de jeito nenhum, porque ele tipo quer trazer o latim de volta, seja proibido o método contraceptivo. Ele tá doido. Então a gente tem essa grande visão e dentro dessa grande visão tem divisões menores que é por língua. Então os que falam espanhol se juntam numa mesa para almoçar, os que falam italiano se juntam numa mesa para almoçar. Cada um está numa mesa diferente. No dia do conclave, surge um padre novo, o padre Benítez, que ele é um padre secreto, ele é um agente secreto. E ele está lá para votar no Papa e ele veio de Cabul. Ele está lá em segredo e ninguém sabe que ele foi nomeado bispo em Cabul por medo de retaliação religiosa. Primeiro dia de votação, o padre, para ele ser eleito Papa, ele precisa de 2/3 dos votos de todos os bispos. Então, o primeiro dia é todo mundo chutando para todo lado para ver quem tem mais votos. Quem está na liderança é um Papa que é negro. E vai ser a primeira vez que teremos um Papa negro na Igreja Católica e está todo mundo muito empolgado com essa ideia. Então ele ganha o maior número de votações. Só que aparece uma freira do nada fazendo escândalo no almoço. Descobrimos através de muitas fofocas que essa freira teve relação com o quase Papa negro. E eles tiveram um filho e eles se livraram da criança. Bispo Lawrence, que é o grande administrador, ele é quase a bússola moral de todo mundo, vai lá conversar com ele e fala: eita, você pegou a mulher, né? Ele falou: peguei, mas faz tempo, fazem 30 anos, depois eu fiz tudo certo. Ele fala: tá, põe a mão na consciência aí, né? Você quer mesmo ser Papa? Porque você sabe que o Papa não pode ter esse tipo de ideia de deslize. Tem um filho. E daí eles conseguem chegar a um consenso e o Papa negro não vai mais ser Papa. Ele desiste da candidatura. Dentro da organização administrativa tem 2 arcebispos administradores, que é o Lawrence, que eu já falei para vocês, que é o que faz o Papa Negro sair, e tem o Tremblay. O Tremblay, ele foi o último a ser visto pelo Papa, e estão aparecendo notícias estranhas sobre ele ter sido expulso pelo Papa antes de morrer. Só que as pessoas que soltam a fofoca, eles são meio bêbados. Ele é um padre bêbado, não escuta o padre bêbado. Então, Papa Negro foi. Agora nós temos o Tedesco, ele é o tradicionalista. Nós temos o Bellini, que é o líder dos progressistas. E nós temos o Tremblay, que aparentemente ele é um politicão, assim, politicão. Os 3 estão na corrida. E o Lawrence, que nunca quis ser Papa, tá lá também com 5 votos. Lawrence, que é o administrador, que falou pro quase Papa Negro não ser Papa Negro, começa a vasculhar as coisas e ele encontra atrás da cama papal um monte de documento. Tremblay foi expulso do Vaticano de maneira gravíssima porque o que ele fez? Ele chamou aquela freira que teve relação com o primeiro Papa para vir para o Vaticano, só para vir para causar intriga, entende? Ele subornou todo mundo para fazer com que ele tenha o maior número de votos. Inclusive o Bellini, que era para ser o do bem, o progressista, ele também recebeu suborno. E é por isso que ele está apoiando o Tremblay. Então o Bellini está apoiando o Tremblay e fala: queime esses documentos e finge que não é com você, não é problema teu. Beleza? Beleza. Deus que me ajude para vocês entenderem. No outro dia, a freira, que só tá lá para fazer intriga, ela imprime várias cópias de todo o dinheiro desviado do Tremblay e todas as coisas que ele fez para desorganizar o conclave. Quem cai? O Tremblay cai porque ele corrupto, né? Corrupto. No terceiro dia de votação só tem o Lawrence, que não queria ser Papa, mas acaba sendo porque o Bellini não consegue voto de ninguém se importa com o Bellini. Então tem o Lawrence e o Bellini e o Tedesco, que é o que ninguém quer, os 3, para votação. Acontece um ataque terrorista, um homem-bomba, e isso vira motivo para o Tedesco fazer um discurso completamente extremista sobre a guerra e sobre como a gente está em guerra e que tem que vencer, e os bispos falam: realmente, agora você tem um ponto aí, porque a gente realmente está em guerra, né? O Benítez, que é aquele padre que surgiu do nada, no começo, levanta e fala: vocês são um bando de vagabundo, vocês são uns políticos de merda. Eu vim votar uma vez, eu nunca mais vou votar de novo, porque vocês transformaram a votação da pessoa mais santa da Igreja Católica nessa festa aí. Eu odeio todo mundo. Faz o quê? Faz ele ser o mais votado, porque ele realmente parece a pessoa mais sincera. Então, Benítez vai ser o Papa. Só que no dia que o Benítez vai ser nomeado Papa, o Lawrence é chamado porque o Benítez acabou indo para a Suíça para fazer uma cirurgia secreta. Que cirurgia secreta é essa? Benítez nasceu intersexo, ele nasceu com ovários e útero. O Papa sabia disso e falou: se Deus te fez assim, é porque é para você ser assim. Lawrence sabe disso e fala: se o Papa falou, eu falei, tá tudo bem, vai lá. E eles, ao invés de elegerem o primeiro Papa Negro, eles elegem um Papa secretamente intersex. A história do filme é muito mais legal do que eu contando. Eu espero não ter sido confusa, porque, gente, é tanto homem branco brigando com a mesma roupa, isso me confunde a cabeça.
Nickel Boys é um filme triste, desgraçado, que seria um filme da categoria Desculpa por Ser Branco, mas ele é produzido, dirigido, criado por pessoas negras. Então só é a visão de pessoas negras sobre os acontecimentos ruins que aconteceram com eles mesmos. O filme não é necessariamente real, mas ele é baseado em histórias reais. Conta a história de dois garotos, o Turner e o Elwood. Os dois são dois garotos do bem, assim, que eles acabam indo para um reformatório onde as crianças negras são exploradas e maltratadas. Coisas interessantes sobre esse filme. Ele acontece em primeira pessoa. Então é como se fosse, sabe, tipo tiro, só que ao invés de tiro você recebe trauma. Começamos pelo Elwood e a gente só vê a mão dele, a gente só vê ele olhando para a família, ele indo para a escola. E ele, assim, é um menino muito bom. Ele é um menino que está em contato com os eventos, é a década de 60 nos Estados Unidos, então tá tendo segregação, tá tendo um monte de coisa, tá tendo protesto, e ele participa de tudo isso, só que de uma forma pacífica, e ele busca conseguir conhecimento. O professor dele, que sabe que ele é um aluno top, fala para ele se matricular numa escola técnica, que tá oferecendo vagas gratuitas. Ele aceita e ele pega carona até a universidade. Ele pega carona com um cara que é um ladrão de carros. A polícia intercepta ele e ele é condenado como coadjuvante no roubo do carro. O que fazem? Levam o Elwood para essa escola, a escola Nickel, por isso que o nome é Nickel Boys, o nome do filme. Essa escola é um reformatório que trata muito bem as crianças brancas e trata muito mal as crianças negras. As crianças negras, elas são machucadas, torturadas, as aulas deles são horríveis, os fundos dedicados às crianças negras são desviados e, além do mais, a direção usa a mão de obra das crianças negras para fazer dinheiro. Então eles levam as crianças para pintar casa, para colher laranja, para fazer várias coisas na cidade em troca de dinheiro. Então, além de eles desviarem o dinheiro que é dado para eles, eles ainda fazem dinheiro em cima das crianças. A partir desse momento, vai ter uma segunda pessoa, chamada Turner. O Turner é o único amigo que o Elwood faz lá. E o Turner conhece a avó do Elwood, que vai lá tentar visitar ele e não deixam. A avó dele é super amorosa, tadinha dela. Ela tá fazendo de tudo para tirar a criança de lá. E várias coisas traumáticas acontecem dentro dessa escola, com os meninos negros. Eles são espancados, eles têm um canto de espancamento, assim. Eles têm um negócio chamado sauna, que é um forro fechado que as crianças morrem de calor. E enquanto o Turner, ele é cínico, ele tá tentando sobreviver, o Elwood, ele é muito idealista. Ele sabe o que tá acontecendo de errado e ele vai anotando num caderno tudo com os nomes de todo mundo do que está acontecendo. Vai ter uma grande luta de boxe e ele pretende entregar para os jornalistas o caderno. Ele entrega um caderno, os diretores descobrem e colocam ele na sauna. A próxima coisa que vão fazer é matar ele, porque as crianças são facilmente mortas lá também. E a avó, que tinha contratado um advogado para tirar ele do reformatório, o advogado dá um golpe na veinha, pega o dinheiro e foge. Então ele não tem como sair. O Turner fala, as 4 maneiras de você ir daqui é você crescer, passou da idade, você é expulso, você morrer, um milagre político, ou você fugir. E o Turner decide fugir. Ele vai lá, tira o Elwood, que tá muito fraco, da sauna, e os dois tentam fugir de bicicleta. Só que vão atrás dele. No filme a gente vê a perspectiva de primeira pessoa do Elwood, a gente vê a perspectiva de primeira pessoa do Turner, e a gente vê o Elwood mais velho, só que só de costas. A gente só vê a nuca dele. A gente não vê ele de frente, beleza? Então essas 3 coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. 3 perspectivas diferentes. A gente passa o filme todo achando que é o Elwood procurando notícias sobre a escola Nickel. Mas, na verdade, o Elwood morre no dia da fuga. O Turner pega o lugar dele para poder ter uma vida nova. O Turner conta para a avó dele que o Elwood faleceu e ele decide dedicar a vida inteira dele a tentar fazer justiça para aqueles que foram mortos no reformatório de Nickel. E daí mostra as covas, mostra o quanto de ossada que foi encontrada, instrumentos de tortura. Então ele trabalha para manter o senso de justiça que o Elwood tinha. É um filme de cortar o coração, de ficar desgraçado da cabeça. Puta que pariu, eu fiquei 2 dias deprimida depois que eu vi esse filme. Mas se você gosta de história, você gosta de ver o que aconteceu de verdade, assista. Mas eu tô te avisando, é triste. Tem 2 filmes que eu tava apavorada de resumir pra vocês. O primeiro é o Conclave, que eu já expliquei, que é tipo um monte de homem branco calvo com a mesma roupa, com nome parecido. E eu sabia que eu ia me confundir porque é um monte de intriga, parece novela das 6. E Duna. Porque Duna é uma puta história complicada do cacete. Vocês que são fãs de Duna e dos 40 mil livros, gente, me entendam, tá? Que eu tô sendo bem superficial, porque não dá. Mas o Duna 1 é o quê? Existe um planeta chamado Arrakis. Ele é o único planeta que consegue produzir um negócio chamado Spice. O Spice ele é usado como combustível para as naves espaciais. Quem domina
Arrakis domina tudo. Quem mora em Arrakis são os Fremen, que é o povo da areia. Eles vivem no deserto e eles usam o Spice para cheirar e ficar louco e ter uma experiência religiosa. Basicamente, o planeta gasolina, e eles cheiram gasolina. No primeiro filme, a Casa dos Atreides, ela é nomeada para cuidar de Arrakis. Só que isso foi tudo feito para eles serem mortos, para eles serem atacados e mortos. O Duque, que é o rei da Casa dos Atreides, ele tem uma esposa, a Jéssica, e ela é uma Bene Gesserit, que é uma sociedade secreta de sacerdotisas mágicas místicas, que secretamente mandam em tudo, e ele tem um filho que vai ser o herdeiro, o Paul, beleza? Um terceiro planeta de pessoas más ataca a Casa dos Atreides, mata todo mundo que eles podem. Matam o Duque da maneira mais sexy que eu vi alguém ser morto na vida, porque eles matam ele fica nu, com uma luz maravilhosa. E o filho e a esposa sobrevivem. Eles sobrevivem como? Indo para a terra dos Spice, indo para Arrakis. Chegando lá, eles fazem amizade com os Fremen e conseguem ser parte dos Fremen. Fim do filme 1. Filme 2, nós temos Arrakis, que é a terra dos Spice. Nós temos aquele povo mau que matou todo mundo, que é todo mundo branco pálido. E agora nós temos um terceiro povo. Temos um quarto planeta, que é o planeta do Christopher Walken. Ele é o rei e ele tem uma filha. Eles foram mandados para matar a casa dos Atreides, beleza? Tá todo mundo lá e todo mundo quer os Spice. Paul e Jéssica estão tentando se inteirar com os Fremen. Jéssica tá grávida. Eles vão encontrar os líderes religiosos dos Fremen porque a sociedade secreta da Jéssica, das bruxonas, elas que mandam em tudo. Elas secretamente dominam, porque elas são tipo conselheiras do rei. E daí elas mandam no que está acontecendo e o rei acha que eles que estão mandando, mas são elas. E elas criaram uma profecia para todos os povos menores para manter eles no controle. A profecia do Messias. E essa profecia, eu tenho muitas confusões sobre isso, porque elas criaram, mas ela meio que acontece de verdade. Mas elas criaram. E a Jéssica quer que o Messias dos Fremen seja o filho dela. Eles vão conversar com os líderes religiosos dos Fremen para mostrar que ele é o Messias, ele é o escolhido. Metade do povo nem acredita em Messias, mas eles são meio que aceitos pelos Fremen. Jéssica é obrigada a virar a líder sacerdotisa deles. Então os Fremen, eles são o povo da areia, eles cheiram os Spice, e tem uma coisa interessante no planeta que são umas minhoconas gigantes, assim, um sanguessuga bizarro, monstros da areia, que eles também têm uma relação de amizade, eles controlam esses monstros da areia, eles usam pra tudo. Isso vai ser muito importante pro contexto. Um dos líderes dos Fremen levam a Jéssica e o Paul para a igreja deles, para a área onde os líderes religiosos estão lá para ver se eles vão ser aceitos ou não. A Jéssica faz parte das Bene Gesserit, que mandam todo no rolê, né? E elas meio que se conversam por telepatia e ela... Resumo, gente. Puta que pariu. Dentro da casa dos religiosos, o líder fala que a reverenda madre deles está morrendo e chama ela para ser reverenda madre. O que a reverenda madre faz? Ela bebe a água que sai de dentro do filhote do monstrão minhocão que vive no deserto. Ela bebe aquilo e ganha o conhecimento de gerações. Esse filme fica pior quando você conta, né? Ganha o conhecimento de gerações, ela sabe do passado, do presente e do futuro. E ela tá grávida e agora ela consegue conversar com a filha e ela tem a filha para as duas maquinarem o futuro. Enquanto isso, Paul tá lutando com todo mundo e começa a namorar com a Zendaya. Os dois estão apaixonadinhos, eles têm vários momentos juntos, eles têm vários momentos de luta. Aquele povo brancão, eles querem acabar com os Fremen, porque os Fremen meio que enchem o saco. Quem tá tentando matar os Fremen é o Dave Bautista. Não dá certo. Eles chamam o irmão do Dave Bautista, que é o Austin Butler, que é louco do cu. Austin Butler chega lá pra matar todo mundo, quase consegue. No meio do caminho, Paul encontra o professor dele de luta. Eu sinto a minha cognição indo embora, gente. Encontra o professor dele de luta, que conta pra ele que as ogivas nucleares ainda estão salvas da casa dos Atreides. E eles vão usar essas ogivas nucleares para bater em todo mundo. Um detalhe importante sobre o líquido da minhocona bebê é que só mulheres podem beber, porque os homens morrem. Mas o Paul bebeu e sobreviveu. E agora eles têm o conhecimento sobre tudo e ele fica louco e ele decide que ele é realmente o Messias e que ele é realmente Deus e que ele vai matar todo mundo. Em resumo é isso. Fala, Zendaya, te amo, mas agora eu sou o Messias. E ele obriga a filha de um imperador de outro planeta a casar com ele. Agora começa a Guerra Santa, com o Paul achando que é Deus, porque ele bebeu o suco do bebê minhoca. É um filme bonito, é um filme interessante, é um filme bem bom, mas é um filme com muito detalhe. É o péssimo candidato para fazer esse resumo. Se você gosta de ficção científica, se você gosta de guerras acontecendo no deserto, você vai gostar desse filme. Ele é um bom filme.
Substância é um dos 2 filmes que eu fiz a review completa ano passado, então se você quer ver uma review bem legal, bem longa, bem explicada sobre esse filme, eu vou pôr o link aqui. E é a história de uma atriz decadente que encontra a oportunidade de ter uma versão melhor dela no mundo. O nome da atriz é Elizabeth Sparkles, é vivido pela Demi Moore. E ela está sendo demitida do emprego dela de muitos anos porque ela passou da idade, segundo os homens que mandam nela. Ela acaba sofrendo um acidente de carro e o enfermeiro que examina ela olha as costas dela e fala: você é uma boa candidata, e coloca um pendrive na blusa dela. Esse pendrive conta sobre a substância. A substância é uma maneira de você conseguir uma versão melhor de você. Não é uma versão mais nova, é uma versão melhor, é diferente. E ela, que já não tem mais nada a perder, no começo hesita, mas no final acaba aceitando. Ela contrata o serviço da substância, ela tem que ir num buraco escuro pegar um pacote, e daí tem todo um procedimento que ela tem que fazer. Esse filme, ele é uma crítica gigantesca como as mulheres são tratadas em Hollywood. E é interessante pra mim como os homens fizeram review desse filme, como as mulheres fizeram review desse filme. E até nos comentários do vídeo também é interessante, porque das mulheres no geral é tipo, é isso mesmo, faz todo sentido. A gente se sente um monstro horrível quando envelhece, é isso que eu tenho, parece que nunca vai dar certo. Pra gente é tipo, Pros homens essa é a coisa mais grotesca que Roger Lewis já fez. Como eles têm coragem de fazer uma coisa tão absurda, tão bizarra. Então os homens estão horrorizados e as mulheres são tipo, nossa, ela entendeu bem como que é a jornada da mulher envelhecendo. Tanto que a diretora é sensacional. Que mulher foda. Ela é uma mulher de mais de 40 anos que vive e trabalha em Hollywood e conta as frustrações que ela viveu na prática nesse filme. Mas voltando ao filme. Quando ela injeta a substância, as costas dela abrem e sai uma versão nova dela, a Sue. E elas podem ficar, cada uma, 7 dias em cada corpo. Então, 7 dias de Sue, 7 dias de Elizabeth Sparkles. Quando são os dias da Elizabeth, que ela tá velha, ela fica em casa deprimida. E quando são os dias da Sue, ela é feliz e bonita e amada por todo mundo. A Sue consegue o emprego antigo da Elizabeth e eles fazem uma versão repaginada, muito mais sexualizada do programa. E ela tá fazendo muito sucesso. Ela tá fazendo tanto sucesso, ela tá gostando tanto da vida dela jovem, que ela decide ultrapassar os 7 dias. Cada dia você tem que pegar um pouco do fluido das costas da original para aplicar em você, para você ter essa habilidade. Ela decide passar dos 7 dias pegando fluido um dia a mais. O que acontece? Quando a Elizabeth acorda, o dedo dela tá completamente podre. Então, toda vez que uma quebra o balanço da outra, dos 7 dias, a outra se ferra. Não fica claro se as duas compartilham da mesma consciência e das mesmas memórias. Mas o que vai acontecendo é o quê? A Sue vai ganhando cada vez mais sucesso e a Elizabeth vai degringolando, ela vai ficando trancada em casa, ela vai enlouquecendo, ela come muito, porque agora é o que ela pode fazer, ela assiste TV e come, porque é uma coisa que ela não poderia fazer também antes. No dia que o dedo dela apodrece, ela decide parar com a experiência, parar com a substância e decide sair com um amigo de escola que encontrou ela. Só que ela não tem coragem de sair, porque ela tá se sentindo horrorosa, porque a comparação dela é a Sue, que tem um pôster enorme na frente da casa dela. A Sue é convidada a apresentar um programa de ano novo. Isso vai fazer com que ela tenha que ficar mais tempo enquanto Sue. E ela tira o líquido do corpo da Elizabeth por 3 meses, até não sobrar mais nada. E quando elas fazem a troca, a Elizabeth ela tá completamente decrépita, assim, ela tá esfarelando de tão velha. Ela tá muito brava. Ela decide acabar com o experimento porque ela vê que a vida dela vai terminar de acabar. E daí vem o líquido de extermination para ela matar a Sue. Quando ela começa a matar a Sue, ela percebe que ela vai estar na merda, porque ela tá muito mais envelhecida do que ela estava antes, e a única maneira de ela ter uma vida é com o corpo da Sue. Ela desiste no meio do caminho, as duas acordam ao mesmo tempo. Sue mata Elizabeth. Se arruma e vai para a apresentação do programa de ano novo dela. Chegando lá, os dentes dela começam a cair, a unha dela começa a soltar e ela entra em desespero porque ela tá esfarelando, porque agora ela não tem mais a original, né? Ela volta correndo para casa e decide aplicar a substância nela mesma para sair uma versão melhor dela. Só que não dá para fazer a cópia de uma cópia. Então, de dentro dela sai o monstro Sue Elizabeth, que é um monstro completamente deformado, completamente grotesco, mas que se sente muito bem do jeito que ele é. Ele se arruma, ele grampeia uma foto da Elizabeth na cara e vai na premiação. Chegando lá, todo mundo fica muito assustado. É uma desgraceira, correria, bagunça, caos. E o monstro Elizabeth Sue, depois de assustar todo mundo, começa a desfarelar e vai andando até a calçada da fama e lá ela termina de virar um nada. Mas mostra ela olhando para o céu e sorrindo antes de acabar. Isso é um grande resumo bem mal feito, gente. Assistam a minha review completa, por favor, porque esse filme é tão bom. Ele é tão perfeito, ele não vai ganhar, né? Porque terror ganhar, não vai ganhar.
Emiga Pérez é o segundo filme que eu tenho a review completa, que ele é todo um BO, mas em resumo, eu explico que a minha teoria é que Emiga Pérez ganhou tantos prêmios, tantas indicações, porque ele é um filme para você parecer que é uma boa pessoa, sabe? Se a academia ou a Associação de Jornalistas do Globo de Ouro votasse na Emiga Pérez, eles iam parecer que são pessoas muito dadivosas, pessoas muito diversificadas, sabe? Que amam o novo, que amam a diferença, sem assistir o filme. Porque é muito filme, gente. Eu tenho quase certeza que o pessoal do Oscar não assiste o filme, o pessoal do Globo de Ouro não assiste todos os filmes, porque no papel a história é ótima. A história é de um traficante fazendo a transição de gênero enquanto pessoa violenta, enquanto musical, acontecendo no México. São várias coisas juntas, é um megazord da diversidade. E daí temos novos agravantes. O diretor, depois que eu gravei o vídeo, eu descobri que o diretor ele é muito conhecido no meio cinematográfico. Os outros filmes que ele fez, que eu não sei quais são, eles são muito bem vistos. Então as pessoas já têm um voto de confiança no diretor. Segunda coisa que eu não falei, o trailer de Emilia Pérez parece fazer um filme muito bom. Eu lembro que eu assisti o trailer e falei, cara, que interessante essa ideia. Então se você vê o trailer, você vê quem é o diretor, e você vê a sinopse e não assiste o filme, faz sentido você votar nesse filme como melhor tudo, porque são muitas caixinhas de representatividade juntas num filme só. Mas a gente sabe que a história não é essa, que o filme foi feito por um diretor preguiçoso, que não pesquisou nada sobre nada, que além de ele ser transfóbico, ele também foi insensível com um problema que ainda acontece no México, contando uma história ruim de maneira mal feita. E a coisa mais divertida pra mim é o fato da atriz que faz a Emiga Pérez ser doida, é maluca. Eles conseguiram o maior número de indicações da história do Oscar. E daí ela fala mal da Fernanda Torres e começa a investigar os tweets dela e descobre que não teve uma minoria que ela não desceu o cacete. Que ela fala mal de imigrante, ela fala mal de muçulmano, ela fala mal de chinês, ela fala mal de... Ela falou mal do Oscar, ela já falou mal da Selena Gomez, que é colega de trabalho dela. Gente, e daí os tweets saíram e ela meio que se ferrou, né? Porque essa explosão de falar mal do filme, descobrir que o filme é ruim, os tweets da Emiga Pérez, tudo isso aconteceu antes da votação oficial do Oscar. Então as chances de ele não ganhar nada são muito grandes. Não sei se vai acontecer, mas as chances são muito grandes. Mas em resumo, a história de Emiga Pérez é o quê? Temos a Rita. A Rita é uma advogada pobre que trabalha escrevendo para um advogado rico que só defende bandido. Ela faz a defesa dos bandidos, o discurso de defesa. E a primeira vez que a gente vê ela escrevendo um discurso que o cara matou a esposa e ela tem que manipular para parecer que foi um suicídio. Depois do julgamento que eles vencem, ela tá no banheiro, ela recebe uma ligação falando que pode ser a chance de mudar a vida dela. Quem é? É um capanga do Manitas. Manitas é um dos maiores narcotraficantes da história de Emilia Pérez. Ele quer contratar a Rita porque ele quer fazer a transição de gênero. E ele precisa de alguém para fazer todos os trâmites legais. Por que ele chamou uma advogada? Não sabemos. Mas ela viaja para Tailândia e depois para Israel e ela encontra um doutor que aceita fazer a cirurgia no Manitas. O Manitas faz uma carta pro doutor falando que ele só é essa pessoa ruim por causa de disforia de gênero, que é um BO gigantesco. Mas ele faz a transição. Rita fica rica por causa disso. Manitas tem esposa e filhos. Eles pegam a esposa, que é a Selena Gomez, e os filhos e enxotam ele para a Suíça. Tipo, fiquem aí na Suíça. Em 5 anos depois, o Manitas, que agora é Emiga Pérez, vai encontrar a Rita de novo, só que agora é em Londres ou em Paris. E ele fala que agora ele quer voltar a falar com os filhos dele e com a esposa. Então a esposa que foi jogada na Suíça, agora ela é trazida de volta para ficar na casa de uma prima do Manitas, a Emiga Pérez. Só que ela tem uma relação estranha, porque ela é meio possessiva em relação aos filhos. A esposa do falecido Manitas, que ele foi morto, tinha um amante e ela tá namorando com esse amante. E aí tudo bem. Emilia Pérez está conversando com a Rita e passa uma moça procurando o filho desaparecido dela. O filho desaparecido dela faz parte de uma multidão de pessoas desaparecidas que foram mortas de maneira extremamente violenta nas guerras de gangues do México. Então isso é um problema real que aconteceu. O que o diretor fez? Ele pegou essa história dramática, verdadeira, que ainda é um problema, e transformou ela num pastelão, assim. Porque Emilia Pérez fica com peso na consciência de ter matado milhares e milhões de pessoas e decide abrir uma instituição de caridade para encontrar os corpos das pessoas perdidas. O cara que matou todo mundo muda de gênero e abre uma instituição de caridade e vira santo na frente de todo mundo. Mas a instituição tá indo super bem, tá todo mundo muito feliz. O nome é La Lucecita. Emilia Pérez arranja uma namorada. Só que a ex-esposa dela decide ir embora com o namorado e levar os filhos.
Emília Pérez fica louca, tira o dinheiro dela, coisa que ela não poderia fazer porque é do marido falecido. E daí, como retaliação, a ex-esposa do Manitas e o namorado dela decidem sequestrar a Emília Pérez. Sequestram a Emília Pérez, cortam 3 dedos dela. Emília Pérez fala com a Rita, fala, chama a milícia das lésbicas, que é uma milícia feita por lésbicas, pelo menos a líder é lésbica. E vão todos armados para tentar salvar a Emília Pérez. Emília Pérez conta a verdade para a esposa, para a ex-esposa dela. A ex-esposa tem um surto de consciência quando tá todo mundo fugindo. No final, um atira no outro e todo mundo morre. Morre Emília Pérez, morre a esposa, a ex-esposa dela e morre o namorado da ex-esposa da Emília Pérez. O que acontece? Ela vira uma santa. Ela é quase canonizada pelo povo. Acaba com uma prostituição com a Emília Pérez como se fosse a Virgem de Guadalupe e todos chorando atrás dela como se ela tivesse nunca feito nada de errado. O filme é horrível. Ele é um musical e todas as músicas são ruins. É tudo ruim. Esse filme é péssimo, em tantos sentidos diferentes. E tem todo um BO só da tradução em espanhol. O francês, ele fez o roteiro e as músicas em francês e traduziu diretamente para o espanhol, então nada faz sentido. Mas se vocês quiserem ver minha review completa, o link tá aqui, onde vocês vão saber contexto e tudo mais. Último filme! Completo Desconhecido, que é a biografia do Bob Dylan, que foi a dor da minha existência, porque esse filme não saía em formato nenhum nunca pra assistir, e ele só vai estrear no Brasil dia 27, o que é maldade para os pequenos criadores de conteúdo cinematográfico. Se você não tem acesso antes ao filme, você não vai poder fazer nem review. Saiu hoje pra você alugar digitalmente. E eu assisti esse filme e eu acho que eu gostaria muito mais desse filme se eu não tivesse que ter assistido ele às 9 horas da manhã pra poder gravar isso hoje pra vocês. Mas é um filme que conta um trecho da vida do cantor Bob Dylan que eu não conheço a história. Então tudo que eu vou falar pra vocês é o que tá no filme, tá bom? Mas o filme conta a história de um homem, o Bob, que ele é incrivelmente talentoso e um péssimo ser humano. Ele é padroeiro dos esquerdomachos. Gente do céu! Ele chega na cidade, ele imediatamente tem contatos importantes com o pessoal do folk, que é o tipo de música que ele toca, e ele já consegue um contrato com uma gravadora, já vai tudo encaminhando assim. E daí nesse momento ele conhece uma cantora, qual ele dá uma paquerada nela. E o filme todo acontece em festivais de folk. Várias coisas acontecem em festivais de folk. E em algum momento, Bob Dylan tá na igreja e ele encontra a namorada dele. Essa namorada dele, ela é ótima, ela é divertida, ela é engraçada, ela ama ele. E ela tem um contato muito próximo com as causas sociais e políticas da década de 60. Então, as mesmas causas sociais e políticas do filme do Nickel Boys, que são causas de raça, né? De preconceito, de racismo. E com ela, ele aprende muito sobre isso também. Só que, como eu falei, Bob Dylan, nesse filme, ele é um belo de um cuzão. Então, ele não fala nada pra ela. Eles estão morando juntos, ela briga com ele e fala, cara, eu quero saber da tua vida, da tua família. Você fez uma música de uma mulher, quem é essa mulher? E ele fala, não, o passado. Quem se importa com o passado? O passado a gente reescreve. Ele é todo dismissivo, assim, sabe? E ela tem que viajar umas 3 semanas. A primeira coisa que ele faz quando ela viaja é trair ela. Traiu ela com a cantora. Então eles meio que têm um caso. Bob Dylan vai ficando famoso, vai ficando conhecido, vai sendo amado por muitas pessoas. E, ao mesmo tempo, ele vai odiando ser famoso. Cada vez mais talentoso, cada vez mais admirável. E ele odeia tudo. Odeia tudo. O único relacionamento sincero que ele tem é com o Johnny Cash, o qual eles trocam cartas e eles parecem realmente muito, muito apaixonados de uma maneira heterossexual um pelo outro. O resto, ele tá cagando pra todo mundo. Mas então a gente aprende nesse filme, acho que os 10 primeiros anos de música do Bob Dylan, como ele começou no folk, como ele ficou famoso no folk. O folk tem que ser, é quase uma música caipira pra gente, sabe? É sobre o povo do campo. Ela tem que ser raiz, ela tem que ser honesta, ela tem que ser sincera. E ela sempre foi tocada com violão. E ele quer introduzir a guitarra elétrica, que já é uma grande revolução. E ele não quer mais tocar só folk, ele quer tocar outros gêneros. E essa é a grande discussão, porque todo mundo quer que ele fique no folk, mas ele quer evoluir, quer tocar outras músicas. O filme acaba com o Bob Dylan participando de um festival de folk, onde ele não quer tocar folk, porque ele tá enjoado, e ele quer tocar as novas músicas dele, que são rock. Tipo de rock. Nessa última apresentação ele é vaiado por todo mundo, porque ele tá tocando as músicas dele, chamam ele de Judas, ele fala, eu não acredito em vocês. E no final o pessoal até que gosta das músicas, e ele toca uma última música que é realmente de folk, todo mundo fica feliz e bate pau. Logo depois que passa isso, a gente tem os créditos finais falando que esse disco que ninguém queria que ele tocasse, que ele lançasse, foi um dos grandes divisores de águas da indústria musical americana.
E que depois disso ele fez mais 55 discos. E ele também é pintor, ele também é artista. E é um filme que, se você gosta de Bob Dylan, você gosta de cinebiografia, você vai gostar. Eu achei. Eu só consegui ficar pensando. Que eu até que demorei pra meditar, gente. Ficar pensando como o homem tem direito de ser um cuzão, né? Ele é um gênio. Tipo, ele não trata ninguém bem nesse filme. Ninguém, só o Johnny Cash, que é amorzinho dele. Ele trai a mulher, ele trata as mulheres que passam na vida dele mal, ele espera ser ouvido, mas não escuta ninguém. Ele é grosso com o staff, ele é péssimo com todo mundo no filme, não sei a vida real. Mas mesmo assim, todo mundo passa pano pra ele o filme inteiro, porque ele é genial. E é isso, gente. Terminamos a maratona dos 10 filmes do Oscar. Eu espero que esse vídeo dê muitas visualizações, porque eu estou há um mês assistindo filmes e trabalhando nisso. E eu espero que você consiga usar esse resumo para fingir que é cult, que é especialzão, que assistiu todos os filmes do Oscar. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, me mostrar para alguém. Se você não é inscrito, se inscrever no meu canal. Temos uma descrição. A descrição tem várias coisas legais. Tem grupo no Telegram. Se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.